E aí, gurizada, qual é que serias? De boa? Cheguei à conclusão, cara, que é melhor eu fazer vários vídeos, nem que seja dentro do carro, assim, contando experiências, contando histórias. O pessoal gosta de assistir, o pessoal se inspira, o pessoal acha maneiro, né? Então, vou fazer bastante vídeos, assim, beleza? E aí eu parei pra pensar e eu cheguei à conclusão que eu nunca comentei sobre como foram os meus primeiros dias aqui nos Estados Unidos, como foi que eu cheguei, né? Como é que foi esse baque de sair de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e chegar aqui. Então vamos falar sobre isso. Tem muita gente que chegou no canal depois, etc. Por mais que eu já tenha falado isso várias vezes, que eu vim pra cá com um visto de trabalho temporário, que me dava o direito de ficar aqui 4 meses trabalhando, certo? Já com um emprego certinho, no lugar certo. Não vim na loucura nem nada. E já era aqui no estado de Wisconsin, né? Era outra cidade, aquela cidade que a gente já foi várias vezes visitar lá, que tem os parques aquáticos e etc. E eu cheguei, cara, no iniciozinho de dezembro, que é o início do inverno, mas já tava muito frio, cara. Já tava tipo menos 10 graus Celsius. Não tava com neve ainda, mas tava muito frio. Aí eu cheguei, cara, e quando eu saí do aeroporto pra caminhar até onde eu pegava o táxi, que eu senti aquele vento gelado, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Porque eu tava no Brasil, início de dezembro no Brasil é calor, né, cara? Tava 30 graus. Passei 10 horas no avião, quando eu saí tava menos 10. Imagina o choque, né? Por mais que eu soubesse que ia estar frio, eu tava com casaco, touca, luva, etc. Era algo que meu cérebro não concebia, né, cara? Menos 10 graus Celsius. E é diferente de tu tá aqui e passar por esse processo de estar 30 graus, depois tá 20, depois tá 15, depois tá 10, depois tá 0, né? Que teu corpo vai se acostumando. Esse choque, assim, de estar no 30 graus, depois tá pro menos 10, foi sinistro. Outra coisa interessante que aconteceu, cara, é que eu cheguei na capital aqui do estado de Wisconsin, que é Madison, né? E fica a 1h30 da cidade da onde eu ia trabalhar. E pra isso, cara, eu tinha comprado uma passagem de ônibus, né? Aí eu pensei assim, porra, eu vou ficar lá, eu chego às 10 da manhã, o ônibus sai às 5 da tarde, e eu fico esse tempo lá na rodoviária, enfim, no meu computador, deve ter Wi-Fi. Só que chegando lá, cara, a rodoviária não era uma rodoviária, era um posto de gasolina. Aí tinha um fast food, que eu acho que era o Wendy's. E o ônibus parava lá, ficava lá 5 minutos e seguia a viagem. Já tava vindo de outro lugar, sabe? Aí eu cheguei lá e ainda tinha tipo mais 6 horas pra esperar. Eu ia ter que ficar esperando lá. E eu falei, puta, o que eu vou fazer agora, cara? Aí eu fiquei no fast food lá, né? Eu fiquei, sem brincadeira, umas 2 horas e meia no fast food. E ainda faltava um tempão pro meu ônibus chegar. Olha só, a ponte vai levantar aqui agora. Aí tá, fiquei lá esperando um tempão, ainda tinha mais um tempão pra esperar. Entrei no grupo do Facebook do pessoal que tava vindo também, né? Tinha um monte de gente chegando naquela semana, outros brasileiros. E aí 2 caras lá do Rio de Janeiro, eles tinham chegado sim um pouco mais tarde do que eu.
também não tinham como ir pra lá, né? Não sei se eles tinham comprado passagem de ônibus já, que nem eu. Mas acabou que eles falaram com uma garçonete lá que trabalhava no aeroporto. Ela falou, eu saio do serviço às 4, sei lá. Vocês fiquem me esperando que eu levo vocês por um dinheirinho. O dinheirinho era $100. Aí eu falei com os caras, não quer ir com a gente, tem um espaço no carro e tal, a gente racha esse dinheiro. Eu falei, tranquilo, vamos fazer isso. E cara, isso me salvou, porque senão eu ia ter que ficar mais umas 3, 4 horas lá no fast food, com a mala gigante, né, que eu trouxe um monte de coisa, tipo, até me arrependo de ter trazido tanta coisa, podia ter comprado tudo aqui. Fica aí outra dica pra vocês. E aí a gente foi de carona com essa garçonete aí. Ela tinha uma caminhonete e tal. E ela era loucona, né? Se a gente era louco de pegar carona com uma desconhecida, ela era mais louca ainda. Pegar carona com 3 brasileiros desconhecidos pra outra cidade, né? 1h30. Ela teve que ir e voltar, então, pô, sei lá, 3 horas pra ela, né? E a gente chegou de noite, no outro dia a gente ia trabalhar, cara. E quando eu cheguei pro primeiro dia de trabalho, no dia seguinte, de manhã cedo, 10 da manhã, naquele mesmo dia eu já trabalhei até às 10 da noite, cara. E vocês sempre ouvem falar que aqui nos Estados Unidos a jornada de trabalho é complicada, que é bem pesado. E isso vale para qualquer trabalho, cara. Qualquer tipo de trabalho. Eu sempre gosto de dar o exemplo do cara que trabalha num supermercado, por exemplo, como caixa mesmo, que fica de pé ali, cara. Não pode sentar, fica de pé. Qual a diferença entre ficar de pé e sentado pro empregador, né? Pro gerente ali, sei lá. Diferença nenhuma, né? Talvez se tu ficar de pé, tu preste mais atenção naquilo que tá fazendo. Sei lá. O que acontece é que o cara se cansa muito mais, né, cara? Ficar de pé ou sentado. Quem já trabalhou de pé sabe como é que é o processo. É muito complicado. E aí, cara, esse primeiro dia de trabalho foi pesado, cara. Foi um choque, assim, pra mim, porque nunca tinha trabalhado tanto, né? Até hoje em dia mesmo, o trabalho que eu faço é mais leve do que era aquilo. Eu trabalho... Aquele primeiro dia eu trabalhei 12 horas, né? Hoje em dia eu trabalho 10, que já é mais complicado que é no Brasil, né? Que normalmente é 8, mas que já é mais simples do que aquilo que eu fazia antes. Como demora essa ponte, né, cara? Aí eu até lembro de uma coisa que aconteceu, cara, nesse primeiro dia de trabalho. Que pra quem não sabe, eu trabalhava no parque aquático de salva-vidas. E aí, cara, a gente tinha que fazer um curso da Cruz Vermelha, de como ser salva-vidas, técnicas de salvamento, CPR, como é que se chama isso no Brasil, CPR, que é os primeiros socorros, né? Fazer tudo isso, só que como eu cheguei lá, não tinha isso, tinha que esperar mais gente chegar para fechar uma turma. Eu tava trabalhando no parque aquático já, mas numa parte em que eu não precisaria salvar ninguém. Eu tava no alto de um toboágua, em que é o trabalho que tu só fica mandando a pessoa descer. Tu olha lá embaixo, vê se já tá livre e manda o próximo. E cara, como eu não tinha o certificado de salva-vidas ainda, eu tinha que ficar só naquele posto, que era o único posto que tu podia não ter esse certificado, deu pra entender? Os outros salva-vidas ficavam trocando, um ficava no alto, outro ficava lá na outra piscina, ficava mais dinâmico pelo menos, né? E aí, cara, eu fiquei às 12 horas no mesmo lugar. E assim, às 11 da manhã foi um cara lá, viu meu nome, né, que eu tinha que usar meu nome, viu que era um nome diferente e tal, falou alguma coisa comigo, nem lembro direito. Aí de noite, 5 da tarde, sei lá, 6 da tarde, o mesmo cara viu que eu tava no mesmo lugar, ele falou, cara, tu tá aqui ainda? Eu falei, tô aqui. Dele, vai ficar rico, né? E foi uma coisa que eu vou lembrar pra sempre disso, cara. Que eu fiquei às
12 horas no mesmo lugar parado, que até o americano percebeu que eu tava lá ainda no mesmo lugar. E eu vou pra sempre me lembrar disso, porque foi estranho, que ele falou, vai ficar rico. Como se eu fosse ficar rico trabalhando lá, né, a 8 dólares e 25 por hora. Era mais ou menos isso, cara. Eu tenho várias outras histórias para contar também. Posso fazer mais vídeos tipo esse, vocês falam aí se vocês gostaram. Algumas outras impressões que eu talvez tenha tido quando eu primeiro cheguei. Esse negócio de choque cultural e tal, eu acho meio furada, né? Porque hoje em dia com a internet a gente sabe como é os Estados Unidos, não tem nenhum choque cultural. Tem algumas diferenças que eu já expliquei várias pra vocês, né? Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam. Deixem um joinha. E até a próxima, gurizada. Valeu!